minha, o número da minha equipe. Bom, então é o seguinte, vamos começar projetos integradores, né? Hoje já é dia de apresentação dos projetos. Nós temos 6 grupos, 3 apresentarão hoje e 3 semana que vem. Então hoje eu vou sortear 3 números entre 1 e 6, e isso já vai dizer também sobre a ordem de apresentação, tá? Então eu vou mandar sortear agora. Apresentam nesta ordem hoje os grupos 6, 4 e 2. Então, grupo 6, 4 e 2. Para relembrarmos quem são os grupos, né, Alec? Apresentam hoje os grupos 6, 4 e 2. Semana que vem nós sorteamos a ordem dos grupos 1, 3 e 5. Tranquilo? Sim. Pessoal do grupo 6, Highlander, tá tudo organizado aí? Um momentinho aqui. Beleza. Estou abrindo aqui a página. Assim que estiver pronto aí, pode projetar, viu? A gente já vê aqui. Tá todo mundo aí da minha equipe? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pronto. Vai Bom, falar. deixa eu dar uma introduzida aqui. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Nossa equipe decidiu criar um blog para passar essas informações, porque achamos que o blog também serve como uma ferramenta bastante acessível e de fácil navegação. Por isso escolhemos essa ao invés de outras e decidimos tentar uma coisa inovadora, mais nova para a gente. Foi um desafio, mas é isso aí. Aqui a gente teve algumas ideias de mostrar curiosidades, alguns assuntos, e todas elas falando sobre o Covid, o coronavírus, com sugestões de assunto, curiosidades, e, ao final, com propostas de atividades para professores do Ensino Fundamental 2. Aqui podemos ver na tela. Estão vendo, né? Sim. Algumas sugestões de assuntos, como por exemplo esse aqui, que é falando sobre os novos primeiros sintomas de Covid. Quem quiser olhar manualmente, eu vou copiar o link e colocar Bota o aí link, no... Romário. Eita, Highlander, bota o link aí e bota no chat. Isso. Tu coloca o link que é melhor pra gente. Quem quiser olhar manualmente. Além disso, pessoal, é um espaço assim que dá para lançar muitas propostas de atividade, muitos conteúdos, dá para colocar vídeo, arquivo. Então é um espaço bem rico assim para a gente aproveitar. E para ajudar aí, né, os professores no planejamento de suas atividades com relação ao Covid-19. Até então temos essas postagens aqui. Vou mostrar uma por uma. Eu já mostrei as curiosidades, genomas do vírus. Aqui tem uma parte da postagem com links e sugestões de vídeos para os professores reproduzirem em sala de aula. Fazer uma demonstração aqui, por exemplo. Estão vendo? Sim. Quando a pessoa entra nessa parte aqui, pode clicar em qualquer desses temas que vai ser redirecionada
para o vídeo. Lembrando também, gente, que o nosso público-alvo, né, aliás, os professores que trabalham com esse público é do Ensino Fundamental 2. Então, nós procuramos materiais bem didáticos para esse tipo de aluno. Highlander, volte lá embaixo. Aí nesse tópico, genoma do vírus. Em cima, Highlander, aí. Aí nós buscamos elencar, né, a questão do COVID com a nossa disciplina genética molecular. Então, aí no primeiro texto, nós organizamos a ideia para que os alunos conheçam as estruturas básicas de um vírus, né? Nós também consultamos a BNCC, nós vimos que ela fala sobre, aliás, aborda a questão de micro-organismos, de estruturas, de genética. Então, a gente colocou as estruturas básicas do vírus num texto, colocamos uma proposta de atividade sobre esse texto, né? Então, nós colocamos aí um mapa mental. Colocamos um outro texto sobre a ação do vírus no organismo, né? Então, como é que o vírus age na célula, como é que ele consegue se replicar. Também colocamos uma proposta de atividade sobre esse texto, que é um estudo dirigido, deixamos as questões prontas. Então, para buscar auxiliar mesmo o professor. E ao fim ainda tem um vídeo. Isso aí, para auxiliar do assunto que a gente abordou, né? Que é a ação do vírus no organismo. Um vídeo muito legal, muito didático, que o professor pode, inclusive, passar em sala de aula. E a próxima página ainda tem essa daqui. Pronto, nessa parte aí, a gente fez mais um texto provocativo, né? Que é para os professores trabalhar sobre a relação da pandemia com a natureza, da conservação, do porquê que a não conservação da natureza pode causar pandemias. E no final também nós colocamos uma proposta de atividade que é uma proposta provocativa para os alunos, que o professor pode aplicar para os alunos. É um debate que ele pode fazer em sala e depois o aluno, após a aula e depois do debate, ele pode criar uma análise crítica sobre tudo que foi abordado. Algo mais, gente? Já mostrei aqui as curiosidades, não foi? Foi. Pronto, eu acho que é basicamente isso, professor. A gente tentou resumir as principais características do vírus relacionado com o momento atual, que a gente vive, tentando correlacionar os sintomas e tudo mais, com as matérias que a gente está tendo no nosso período na faculdade. Acho que, pelo que a gente debateu, acho que deu para sintetizar bem tanto as matérias quanto os conteúdos que podem ser abordados nas aulas do Ensino Fundamental 2. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade a fazer sobre? Pode falar. Tenho várias perguntas. Assim, é certo, professor. Pode perguntar, professor. Pode perguntar, professor. Vou puxar a fila, tá? Gente, eu fiquei um pouco confuso, porque a ideia hoje era que a gente apresentasse um projeto. Vocês estão apresentando um produto quase que pronto, né? Então, a minha dúvida é, para onde esse produto vai? Ele está acabado, ele não está? Como vocês pensam em construir mais? Eita. Eu achava que já era para apresentar mais ou menos completo. Por isso que a gente mostrou agora, professor. Até estávamos numa correria. Então, a gente correu contra o tempo para deixar ele finalizado, porque a gente achou que não é para ser uma pessoa ruim.
Não é para ser uma pessoa ruim, mas eu vou colar no chat a primeira frase da semana passada lá na atividade, ó. Na aula de hoje, vocês se reuniram nos grupos para continuar trabalhando no desenvolvimento do projeto e da apresentação que será na semana que vem, com a ideia do projeto fechado. Falta de interpretação, professor, só horrível. Né? Primeira frase, né? Mas sim, como o blog existem vários blogs, vários sites, né, professor? E quando a pessoa pretende pesquisar sobre atividades, sobre o vírus ou assuntos, como o blog e os algoritmos eles estão relacionados com mais acessos, né? Algumas plataformas elas alavancam os seus links, aí fica um pouco mais difícil para achar diretamente o nosso blog. O que a gente poderia fazer até então? Que nossas redes sociais poderia ser como meio de divulgação, com links que levam diretamente ao blog, por exemplo. Sim, uma facilidade para o blog que dá para incluir diversos arquivos e colocar em um só lugar, né? E isso facilitaria os professores a encontrar materiais para ajudar eles na elaboração das aulas. Não, beleza. Uma das coisas que tinham que ter sido apresentadas hoje, por exemplo, era o quantitativo e o qualitativo dos tipos de material que vocês iam produzir. Então, assim, a gente pensou em tantos vídeos, tanto sobre esse assunto, tanto sobre aquele, e pelo que eu vi dos posts aqui que vocês estão apresentando, ficou bem assim, um post para cada disciplina, né? Foi uma coisa meio, como vocês correram com o tempo, entenderam de uma forma um pouquinho equivocada. Então, o que eu sugiro? Primeira coisa, que vocês pensem em mais materiais, certo? Para que esse blog cresça, para ser um produto final mais redondinho ao final da disciplina, tá? Segunda coisa, que vocês produzam mais conteúdo. Então, por exemplo, um post como esse, né? Sugestões de vídeo para reproduzir em aula, sozinho eu não vejo muito sentido. Só o vídeo solto, sem uma indicação de uso, e que vocês possam produzir também, né? Não só linkar coisas do YouTube ou de outros sites, de outras notícias aí. Então, eu vi que vocês produziram um texto da relação entre a pandemia, né, pela forma da escrita, tem a produção do texto do genoma do vírus. Então, eu quero ver mais coisas produzidas efetivamente por vocês, que vocês sejam os autores, efetivamente, tá? Daqui para frente. Os textos foram nós que fizemos, menos os vídeos. Sim, tô ligado. Mas aí é isso que eu quero fortalecer, Luiz. Os outros materiais que vocês também produzam, né? Pode usar um vídeo ou outro, por exemplo, tem aqui um esquema da questão do genoma, estamos colocando as figuras e tem um vídeo ilustrativo. Ele está lá dentro. Mas a gente quer botar um vídeo sobre alguma coisa. Pô, produz o vídeo de vocês, né? Mesmo que seja alguém falando, desenhos no PowerPoint, a ideia é que vocês se dediquem mesmo nessa produção, tá? Então eu quero ver materiais que vocês produziram, podcast que vocês produziram, vídeo que vocês produziram, se for usar. Então eu quero ver mais a cara de vocês. Porque este blog, para mim, nesse momento, é um blog totalmente genérico. Né? Assim, é um blog que qualquer outro grupo de pessoas poderiam produzir nesse contexto. Tá? Então, quero ver mais a identidade de vocês imprimida nesse blog. Falta, se é um blog assim, né? Falta um post de apresentação de vocês, quem são vocês, quem são a equipe, o que cada um está fazendo aqui dentro desse material produzido. Então, acho que tem bastante para onde caminhar. É uma boa ideia de saída, mas eu acho que tem bastante para onde ele caminhar, tá? Sim, tem outras coisas que ainda dá para fazer, professor. Porque na semana que vem a gente tem... Eu acho que a gente... Só rapidinho, professor. Eu acho que a gente... Com certeza. Nessa questão que o senhor falou, tá um pouco genérico, eu acho que a gente realmente não pensou por esse lado de deixar ele mais autêntico e mais com a cara da gente. A gente se baseou em outros blogs, em outras publicações para formar o nosso blog. Eu acho que realmente faltou essa visão de deixar ele mais autêntico, como o senhor acabou falando aí. Inclusive até para trazer a própria visão de vocês sobre esses conteúdos, né? A questão local. Então, acho bastante importante que vocês botem mais de vocês aqui no blog, tá? Daí, semana que vem, a gente tem uma outra rodada de apresentação, mas a partir da próxima, a gente já vai estar em espaço de produção. Então, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica das aulas, que eu vou marcar horários, né, com os grupos, para a gente se reunir e dar uma olhada dentro do tempo da aula. Então, a gente vai melhorar nesse sentido, mas já vamos pensando nessas ideias, tá? Beleza. Professor, Ok. com relação ao projeto, no caso, a gente vai ter que apresentar... A gente vai apresentar de novo.
Não. Mas a gente precisa montar o projeto para enviar para o senhor ainda, tipo, o objetivo do blog, essas coisas assim, os materiais. Sim. Ah, tá bom. Tá? Grupo, tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho Não. que não. Não? Peraí, Dá qual é o trabalho. nosso prazo para finalizar esse blog e enviar para o senhor? Não, finalizar o blog vai ser no final da disciplina, cara. Não entendi. Tá? Ok. Agora, o prazo agora era para o projeto. Vocês já trouxeram um produto. Entendi. Tá? Beleza. Próximo grupo, eu não lembro mais a ordem. Era o 2 ou era o 4? Nem O lembro. quarto. O 4, né, Valquíria? Bora, grupo 4, então. O grupo 4 sabe quem é o grupo 4? Sim. Sim, professor, estou esperando a Tainá compartilhar. Beleza, Mailane. Já visualizamos. Pode começar? Pode botar, bota para apresentar, que tá aí, pronto. Bom, o tema da gente é interações temáticas. Aliás, boa noite, né, pessoal? Para quem não me Boa conhece, eu noite. estou fazendo essa disciplina com vocês. E o tema da gente é interações temáticas, abordando o Covid-19 através de aspectos ecológicos, ambientais, saúde e genética. Pode passar, Tainá. Tainá? Professor, eu estou apresentando pelo celular. Travou ou Tainá não está me escutando? Estão me escutando? Sim. Eu te ouço. Eu acho que quem travou feio foi Tainá. Bom, eu vou apresentar a equipe, depois ela pode passar. A equipe é formada por Bárbara Lisboa, Caroline Gonçalves, Helenice Ramos, Jéssica Santos, por mim, Mailane, Pedro Lucas, Suzane Araújo e Tainá Martins. A Tainá falou que tá com problema para escutar a gente. Ô, Mailane, pelo que eu entendi, essa apresentação tá num link, não tá num documento Eu online, não não é sei, isso? professor, porque eu estou sem computador, aí eu estou falando até pelo celular e eu não consigo ficar com duas telas. Tá? Faz o seguinte, alguém manda o link da apresentação para mim que eu projeto aqui. Espera aí, viu, professor? Só um momento. Viu? Pode falar, David. Então, professor, só para me entender direitinho, vai chegar, tem um momento, em alguma dessas, acho que é a próxima aula que o senhor falou, né, que a gente vai sentar, ou todos da equipe, ou um da equipe com o senhor, e o senhor vai olhar junto com a gente o nosso o projeto, né, e ver o que pode haver de melhorias, né, assim? Não, isso é agora, na apresentação. Daqui para frente eu já quero ver produto. Hoje, semana que vem, é apresentação de projeto. Nós já tivemos 2 semanas de discussão do projeto, né? Agora, Não, hoje, semana que vem, apresentação do projeto, e a partir da semana que vem, produto. sim, Que eu vou não, tô sentar para olhar o entendendo. andamento do produto. Isso, não, é porque eu não me expressei bem. Sim, no caso, eu vou mostrar, a nossa equipe vai mostrar é, já feito, né? O O que produto, é que está e daí o senhor pronto, vai o que é que estão avaliar. fazendo. Isso. Isso. Não, tudo bem. Eu só me expressei mal, mas é isso mesmo. Beleza, professor. Beleza. Tirou a dúvida. Vou abrir aqui, Carol. Já estou apresentando, tá, Ana? Pode ficar tranquilo. Pronto. Que isso, não tem problema não. Mailane, fica à vontade. Pode passar, professor, acho que é para o slide 3. Pro 3, né? Que eu já apresentei aqui.
Bom, o nível que a gente ficou de passar os assuntos é o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Pode passar, professor. Bom, o nosso público-alvo será os professores. Será materiais voltados para os professores da área de ciências da natureza. Pode passar, professor. O nosso recurso que a gente irá utilizar será o eFutura, que é um site onde a gente poderá compartilhar tanto atividade como assuntos para o professor ter acesso a esses materiais didáticos. Sim, e também deixa eu me acalmar um pouquinho. Ele também ele é um site voltado para acessibilidade e inclusão. Como vocês podem ver, tem até o sinalzinho de Libras. Pode passar, professor. Sim, os nossos objetivos geral é compartilhar ou disponibilizar esses materiais didáticos através do site eFutura, que servirá como apoio para auxiliar os professores do ensino fundamental 2. Também para contribuir com eles, para que eles possam ter materiais com esses temas, né, voltados na aula remota. Porque, pelo que eu percebi nas aulas da minha irmã, o professor de ciência deles não trabalha muito essa questão da Covid com eles. Os objetivos específicos da gente é instruir acerca do conhecimento sobre o Covid-19 e suas relações com a saúde, genética e meio ambiente, auxiliar na organização e manutenção das atividades com sugestões que podem ser propostas para os discentes e permitir o acesso por meio do site a uma maior variedade de materiais didáticos e atividades que podem ser utilizadas em sala de aula. Pode passar, professor. Bom, a nossa proposta é prover o site com os conteúdos e atividades abordando os temas sobre vacinação, que, como todos sabem, tem aqueles que são antivacinas. Higiene, prevenção, os testes moleculares, vírus, genoma, ecologia e epidemiologia na pandemia do Covid-19. Como assunto complementar, a gente pretende selecionar alguns materiais didáticos, como artigos, páginas de jornais, revistas, indicações de livros, filmes e canais do YouTube, para que possa servir de auxílio para as aulas, como também para uma maior compreensão dos discentes, abordando assim os conteúdos programados, como também as habilidades de acordo com a BNCC. A gente discutiu e decidiu botar 3 conteúdos por semana, de cada tema. A gente dividiu e decidiu isso, botar 3 conteúdos de cada tema. Pode passar, professor. E esse é o nosso referencial teórico. Dúvidas? Podem tirar agora. Nenhuma. Pode falar. Alguém ia falar? Não? Eu falo. Pessoal, então basicamente esse site também é um blog, né? Vai funcionar como um blog no final das contas, não é isso? Sim. Isso. Tá. Mais uma vez, eu também senti falta do tipo de conteúdo que vai ser produzido, né? Quantos conteúdos por tema, por exemplo, vocês falaram três conteúdos, um de cada tema por semana. Mas vocês estão pensando em fazer quantas semanas disso? Porque não precisa ter necessariamente as semanas que a gente tem no semestre. Como vai ser organizado? Quais vão ser os tipos de material para cada conteúdo? Que a ideia dos projetos integradores aqui agora, a gente também é formar vocês a respeito do tipo, qual ferramenta eu vou usar para qual conteúdo diferente. Então, vou falar de um tema relacionado à ecologia, vou usar um vídeo, vou usar um quiz, vou usar um texto, vou falar de virologia, vou usar um vídeo, um quiz, um texto, um podcast.
tá? Então, tentem se organizar para pensar que tipo de material abraça mais que tipo de conteúdo, para ficar mais clara a intenção de vocês. Pode falar, Melanie. Eu pensei em discutir com o grupo que seria mais viável a gente fazer um resumo sobre o conteúdo e, como complemento da atividade, a gente indicar esses filmes, esses livros, esses artigos como complementos de conteúdo. Só que, como todo mundo, eles pagam as matérias do 7º período para eles não ficar muito sobrecarregados. Então, a gente decidiu fazer entre resumos e compartilhamento de conteúdos complementares. E as atividades serão feitas e compartilhadas lá. Então, basicamente, a ideia inicial seriam só textos. E Com atividade. Seriam os textos com as atividades. Ou seja, tudo texto. Não é isso? e vídeos também. No caso, só se Aí os vídeos viriam a partir de compartilhamento externo, não é isso, Pedro? isso. Daí eu dou a mesma fala que eu dei para o grupo anterior. Tá? Tentem produzir pelo menos um dos materiais que vocês vão usar que seja de outra mídia. Então, se vão usar vídeos, tentem produzir um vídeo. Se vão usar um áudio, tentem produzir um áudio. Tá? Porque também é para ter essa experiência da produção, da edição dentro da disciplina. Assim. Beleza. Beleza? Grupo 2. Vou apresentar aqui a tela, professor. Beleza. Val, você vai apresentar, Que eu tô com o notebook já. Amiga, travou tudo. Vai você. Viu? Então, pessoal, tá todo mundo vendo o slide? Sim. Boa noite. Sim. Aqui é o nosso grupo, né? A Fanny, a Isla, a Janicele, o Jonathan, Lidiane, eu, Maria Valquíria e Naeli. Pode passar, Isla. Então, a nossa proposta inicial é um podcast, né? O primeiro ponto que vamos abordar nesse podcast, a gente vai tratar sobre os aspectos sociais e educacionais dos impactos da pandemia. O nosso público-alvo foi o Ensino Fundamental 2, né, voltado para os alunos. A gente esqueceu de colocar aí, mas é de escolas públicas. Porque é um público que a gente está tendo acesso também devido ao estágio, a gente está um pouco por dentro da realidade, né? Então, a gente quis trazer um pouco também da nossa realidade para o projeto. O espaço que vai ser utilizado vai ser uma plataforma de áudio, podcasts e cartilhas. Essas cartilhas vão ser acompanhadas com os podcasts. Vai passando isso, por favor. Cada episódio vai ter uma cartilha referente àquele episódio. O objetivo geral e específico é compartilhar conhecimentos científicos acerca da temática de forma interativa, conscientizar e sensibilizar os ouvintes de forma que eles possam pôr os conhecimentos em práticas cotidianas, discutir sobre o atual cenário da pandemia e refletir sobre o impacto da pandemia na educação e na sociedade. Quando a gente sentou para pensar esses objetivos, a gente também colocou em mente esse cenário que está a educação, né, toda essa mudança que está acontecendo de algumas escolas, até algumas escolas daqui do município mesmo,
já está, né, nesse formato híbrido. Então, dos assuntos do podcast é para sensibilizar os alunos, né, que eles são nosso público-alvo, de como eles devem cuidar deles mesmos quando for para a escola, né, quando ter acesso à escola, porque lá na escola eles podem estar aberto, né, a várias coisas, né? Pode passar, Isla. Então, algumas Comentando também para trazer para eles também informações científicas que muitas vezes eles não conhecem ainda sobre a pandemia. Sim, sim. Aí algumas plataformas que podem ser utilizadas, né, o Spotify, o Apple Music, só que a gente sabe que o mais utilizado hoje em dia está sendo o Spotify, e a maioria da galera tem Android, né, não tem... Eu não sei nem qual é o sistema do iPhone, minha gente, porque eu só uso Android. Então, assim, a maioria da galera usa mais o Spotify, né? Então, Mas dá para usar também o Spotify. Sim, tem um ponto importante lá das cartilhas, é que a gente vai tentar linkar junto com o QR Code, porque assim, eles podem ter a cartilha e partilhar a cartilha sem ser o papel físico, na verdade. Podem ver uma foto e dizer, eu saí, aí o outro aluno pode baixar. Aí gera menos gasto também de papel e seria uma oportunidade de incluir as tecnologias novas. E sim, e como foi pensado para esse momento online, né, a divulgação ela vai acontecer de forma online, no formato online. Então, essa ideia do QR Code nas cartilhas foi uma ideia muito legal. Eu estou dizendo que a ideia é muito legal porque eu trabalho. Pode passar, Igor, por favor. E aí, quais as metodologias de abordagem aos conteúdos? Iremos produzir cartilhas com os conteúdos abordados em cada episódio, né? Como o John citou, cada cartilha vai conter um QR Code, onde os alunos podem acessar o podcast. O nome do nosso podcast foi tão criativo, vai ser Covcast. Vai ser uma série de 5 podcasts, com duração de 5 minutos cada, onde abordaremos assuntos como a estrutura do vírus e como as vacinas funcionam, tratamento, prevenção, mitos e verdades sobre o Covid, os cuidados necessários no volta às aulas e os impactos da pandemia na educação. Iremos produzir cartilhas com conteúdos abordados em cada episódio, como eu já havia falado, né, contendo resumo e um QR Code para os alunos acessarem esse podcast. Lembrando que todos esses, os 5 episódios vai ser com base nas disciplinas que a gente tem nesse período, né? O primeiro, como a gente vai tratar sobre a estrutura do vírus, né? Como esse vírus se manifesta e tal, abordando a disciplina de genética. Os outros sobre... Volta aí, Isla, por favor. Tratamento, prevenção e mitos e verdades. Os cuidados necessários nos volta às aulas, que a gente insere na disciplina de saúde e educação. Tem a questão também da ecologia, né? A pandemia e meio ambiente. Pode passar, então, por favor. Então, o primeiro podcast vai ser tipo um podcast introdutório, onde vamos tratar a importância de conhecer as disciplinas de saúde na escola e na comunidade, genética molecular, ecologia e meio ambiente para a prevenção do Covid. Lembrando que tudo isso vai ser adaptado às disciplinas também dos alunos que eles têm no ensino fundamental 2, né, porque eles também têm genética, mas de uma forma mais simplificada, né? O conteúdo conhecendo as disciplinas saúde na escola e na comunidade e meio ambiente, importância de estudar essa disciplina para a prevenção e tratamento do Covid. Neste episódio, iremos falar sobre a importância de conhecer essas disciplinas que tratam de assuntos importantes para o contexto atual. Neste caso, a importância dessas disciplinas para o aprofundamento da pandemia causada pelo Covid. O podcast 2, o tema vai ser vírus, conceito, estrutura, transmissão e tratamento. O conteúdo vai ser o que é um vírus, qual é a sua estrutura, meios de transmissão e tratamento. Durante esses 2 anos de pandemia, ouvimos falar muito sobre o vírus. E neste episódio, iremos conhecer o que é um vírus, como é a estrutura desse organismo e como ele é transmitido, além de abordarmos as formas de tratamento. A gente vê que as pessoas falam muito sobre vírus,
os alunos do ensino fundamental, eles ouvem muito falar sobre vírus, Fundamental 2, mas a gente achou muito interessante tratar a estrutura desse vírus, né, o conceito, forma de transmissão e tratamento, né, porque esse vírus do Covid é transmitido desse jeito, né, nem todos os vírus são transmitidos iguais, então a gente quer tratar sobre isso. O podcast 2 vai ser o tema Covid-19, o que é o coronavírus, qual a sua origem, é possível contrair o coronavírus mais de uma vez, a vacinação é um tema muito importante também. Neste episódio, ajudaremos a descomplicar a pandemia de Covid-19. Para você, a sua origem e os mitos e verdades que envolvem o tema, além de conversarmos sobre a atual vacinação. A gente percebe que tem muitas fake news com relação à vacinação, fake news que existem, eles têm acesso, então, para que eles não se apeguem a isso, a gente quer tratar sobre a importância da vacinação nesse período atual. Podcast 4. O tema é Ecologia Humana e Pandemias, consequências do Covid para o nosso futuro. O conteúdo vai ser a consequência da Covid para o nosso futuro, relação entre ecologia e pandemia. O ramo científico da ecologia humana tem como objetivo de estudo a relação do ser humano com o seu ambiente natural. Neste episódio, iremos conversar sobre a influência da ecologia humana na pandemia e sobre as principais consequências da Covid para o nosso futuro. O último podcast o tema é saúde mental em tempos de pandemia, como manter o bem-estar em tempo de distanciamento ambiental, ligação entre saúde mental e a imunidade, dicas para cuidar da saúde mental durante a pandemia. No último episódio do nosso podcast, vamos conversar sobre a importância de manter nosso bem-estar e saúde mental, e como isso influencia diretamente na nossa saúde física. Iremos compartilhar algumas dicas para ajudar você a cuidar e manter sua saúde mental na pandemia. Foi, Val, acho que acabou aí. Acabou? Sim, e sobre a frequência, já que são 5 podcasts, a gente vai disponibilizar um por semana, vamos dizer. Nesse mês vai ter 5 terças, então toda terça vai ser disponibilizado um podcast. Para não acabar sendo um monte de podcast e não acumular muito assunto, a gente vai disponibilizar um por semana. E a escolha também da gente de usar o podcast é porque a gente notou que, apesar de ser uma mídia social, né, e uma plataforma musical, assim, não está sendo tão utilizado ainda por esse público como uma forma de adquirir conhecimento científico. Então, a gente aproveitou para abrir esse olhar para eles também, né? Porque eu falo por mim também, eu não tinha muito essa prática de ouvir podcast para adquirir conhecimento. Então, é sempre bom, né? Abrir novas oportunidades. E sobre a minutagem dos episódios, pode ser maior. A gente colocou 5 minutos, mas não dando para abordar o tema de maneira específica e correta, a gente pode prolongar até 10, 15 ou 20. Não mais que isso, porque geralmente fica um pouco pesado para os alunos que usam dados móveis ouvirem. Aí até 20, 25 minutos a gente consegue chegar. Sobre o tamanho do podcast, era uma coisa que eu ia pedir que vocês considerassem, John, que eu acho assim, eu não vejo problema em ter um podcast de 5 minutos, só que o texto tem que estar extremamente bem feito, extremamente redondinho, para que em 5 minutos a informação seja passada de forma adequada, né? E eu acho que vocês conseguem fazer, só que eu acho que demanda um trabalho maior, por exemplo, do que um podcast um pouquinho mais longo, que é para você colocar as coisas de um jeito um pouco mais articulado. E pensando que vocês estão apresentando para o pessoal do Ensino Fundamental 2, talvez seja melhor um áudio um pouquinho mais longo, com as coisas um pouquinho mais expressas, efetivamente, né? Que, de repente, se fosse um podcast para universitário, que já tem noção de imunologia, de micro, você pode colocar ideias-chave em menor tempo, né? Mas eu acho que vocês podem pensar em aumentar um pouquinho a duração dos podcasts de vocês. Que eu acho que 5 minutos vai ser muito pouco para conseguir falar tudo que vocês querem falar em cada um dos episódios. E uma dica que eu dou que eu acho que esse primeiro episódio de vocês não tem nada a ver, pode ser totalmente reformulado. Porque como não diz respeito diretamente às disciplinas que eles têm contato, né, falar, vamos conhecer a disciplina saúde na escola e na comunidade, eu não vejo muito sentido. Talvez fosse melhor dar um panorama geral
da relação da gente com Covid, do mundo com Covid, fazer talvez uma grande introdução, sabe? De tudo que vocês vão trazer ao longo dos podcasts, para ser uma introdução e uma apresentação também, sabe? Um ato introdutório de todo o conteúdo. Então, acho que dá para repensar esse conteúdo do primeiro podcast. Acho que, será que a gente poderia colocar pandemias no geral e resumindo até chegar a nossa? Talvez seria o contexto de pandemia, as que aconteceram. Talvez seria uma boa ideia. Eu acho que sim. Entendi. Acho que seria uma boa ideia, tá? Então, acho que é uma ideia legal. Vocês já pensaram em que software vocês vão gravar o podcast? A gente vai tentar baixar, ou vai tentar gravar ou pelo Spotify ou por um que a Isla usa, que eu não sei. Qual é a Isla? Foi o que o professor colocou. Isso. Ou por aquele. Aí a gente bota um fonezinho melhorzinho e vai gravando quem tem a voz mais bonita. A Val. Beleza. As cartilhas, professor, vai ser pelo Canva. Também é grátis. Então, eu tive uma dúvida de como que vão se articular as cartilhas com o podcast. Por exemplo, eu abri meu Spotify. Como que eu vou ter acesso à cartilha? Lá no podcast no não tem episódio, a gente consegue linkar o link com a cartilha, se a gente botar ela como arquivo online, que ele clicando vai até ela. Tipo, clica aqui para saber mais. Aí ele clica e abre a planilha em um link externo. É porque eu sou cringe, então não sabia que tinha essa tecnologia no Spotify, mas se tem, beleza, agora eu entendi. Não, beleza, acho que eu não tenho mais dúvidas, pessoal. Alguém dos grupos que apresentou hoje quer tirar alguma dúvida? Professor, no caso, para entregar o produto, tipo assim, essas alterações, dessa semana na outra, já? Na outra. Certo. Tá? Vou levar como um grande elogio, viu? Caiane, você não viu o vídeo da Pfizer? Eu não. Que isso, gente. Vou Caiane vive no mundo da lua. Vou botar o link aqui, porque isso é quase, agora já faz parte da cultura popular brasileira. É um que fala, a Pfizer. O professor fala Pfizer. Claro que não, né, Luiz? Eu tenho respeito pela minha integridade e pela minha dignidade, tá? Depois dessa gravação cai no YouTube. Então, assim... Já estão tirando onda comigo sem eu falar, né? Imagine comigo falando. Fica o link aí, tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui, disponibilizar lá no Ava se tiverem dúvidas sobre os comentários. Isso aí, Ananda, apenas os sonhos. Sonhem com esse momento acontecendo. Viu? Quem sabe no final da disciplina eu faço a interpretação. E aí, semana que vem, a gente se encontra de novo para a apresentação dos outros 3 grupos. Beleza?